VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 20ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Lembrando a você que este vídeo está listado, certo? Ou seja, só quem tem um link está conseguindo assistir. Caso você esteja visualizando esse vídeo e não adquiriu o nosso curso, é porque foi disponibilizado no nosso canal por tempo determinado, pois apenas as primeiras 15 aulas deste curso estão disponíveis de forma gratuita. Então, é o seguinte, a gente está aqui fazendo um curso de programação Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access, onde as 15 primeiras aulas estão disponíveis de forma gratuita no canal. E caso você venha adquirir este curso em andamento, ele está no preço promocional de R$ 69,90. Abaixo está o meu e-mail e o número do meu WhatsApp para você entrar em contato para maiores informações e de como fazer a forma de pagamento. Lembrando que serão mais de 40 aulas gravadas. E a você que quiser adquirir este curso apenas quando ele estiver concluído, ou seja, todas as aulas gravadas, infelizmente o preço não será o mesmo. Sairá por R$ 119,90 e ao total serão mais de 50 aulas. Então, se você quiser economizar e também aprender a programar, sugiro que adquira o nosso curso pelo preço promocional de R$ 69,90, aonde a gente tem um grupo de WhatsApp que, conforme você adquire o curso, você é adicionado de forma automática. E também, todas as suas dúvidas serão tiradas pelo grupo, certo? E conforme a gente grava as aulas, como é um curso em andamento, a gravação das aulas, o link é disponibilizado via e-mail ou pelo WhatsApp, conforme você queira. Na aula de hoje, estamos finalizando a rotina de cadastro de membro na nossa tabela TB Membros, lá do nosso banco de dados Access, e criando rotina para carregar os dados da tabela TB Membros em nosso List View. Então, você não vai deixar de aprender a programar por causa de R$ 69,90, né? Então, adquira o curso, tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp e assim terá suporte. Então, bora pro vídeo. E se você não for inscrito, inscreva-se agora. Vamos executar o nosso formulário para ver de onde paramos. Vou chamar aqui o nosso formulário. Aqui é a nossa tela do nosso sistema e vou chamar o nosso formulário de cadastro, clicando aqui no ícone cadastro. Essa é a tela que a gente faz os cadastros e observe que no nosso List View ainda não é trazido os dados lá do nosso banco de dados, certo? E também a gente não concluiu ainda o cadastro de membro, é o que a gente vai fazer neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos tentar ser mais objetivo no vídeo de hoje. Vou fechar aqui ambos os forms. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressione Alt mais F11, o nosso famoso VBE. Com o nosso VBE aqui aberto, pressione Ctrl mais R para acessar o nosso Project Explorer, ou simplesmente clique em exibir Project Explorer, certo? Repare que o atalho ao lado. Então, vou dar um duplo clique aqui no nosso FM Cadastro, se expandiu aqui na tela, e fechar aqui a nossa janelinha do Project. Que é o seguinte, vou, obviamente, dar logo um duplo clique aqui no nosso toolbar, certo? Essa é a nossa rotina chamada Cadastro Membro. Vou clicar com o botão direito e Definição, certo? Para mostrar onde ela foi criada. Então, aqui é a rotina que a gente faz a verificação. Se todos esses campos aqui estão diferentes de vazios, se algum deles estiver vazio, ele vai emitir essa mensagem para o usuário, certo? Essa é a mensagem aqui. E se por acaso essa condição aqui não for verdadeira, ou seja, se meus campos obrigatórios forem preenchidos, o VBA ignora essa condição e passa para a linha de baixo, certo? Aí ele entra aqui na nossa ConnectDB, ou seja, entra na nossa conexão, abre selecionando todas as colunas da nossa TB Membros. Com o comando Add New, ele começa a adicionar os dados e aqui são os dados que ele vai estar adicionando. Lembre-se o seguinte, a estrutura sempre vai ser RS, exclamação. E aqui eu informo o nome do campo que está lá na nossa TB Membros, certo? Este é o campo que está na nossa tabela TB Membros lá do nosso banco de dados Access. E aqui ao lado é o campo, é o objeto que é digitado pelo usuário. E essa informação é repassada, obviamente, para a coluna do nosso banco de dados, certo?
Então, no vídeo passado, a gente fez uma verificação aqui, ó, no nosso TXT data casamento, caso o usuário não preencha, para evitar o erro, já que é um campo data, a gente coloca o comando null, certo? Ele faz uma verificação, se o meu data casamento, meu TXT data casamento.txt foi igual a vazio, o que é que ele vai executar? Na coluna data casamento, lá da nossa tabela TB membros, ele vai colocar o valor nulo, certo? Na verdade, não vai colocar nada, ele vai simplesmente ignorar como é um valor nulo. Se não, ou seja, se a minha data casamento estiver preenchida, ele vai executar esta linha aqui, certo? Ó, vai repassar o valor dessa text box, obviamente, para a coluna data casamento correspondente à célula. Aqui a gente tem o cadastro da nossa foto do membro. Lembre-se que a nossa variável foto, ó, vou selecionar ela, clique em definição, ela está declarada fora do procedimento, ó. Ou seja, eu posso estar manipulando ela em qualquer ação aqui, dentro de qualquer sub, certo? Porque eu declarei fora dos nossos privates. Vou clicar novamente nela, última posição, e retornei para a rotina aqui de cadastro membro. E obviamente ele vai dar uma atualização, certo? Conforme ele adiciona os dados, ele dá o comando update, ou seja, ele atualiza e depois fecha a conexão, emite a mensagem para o meu usuário e limpa os campos, certo? Aqui na rotina limpa campos, pessoal, eu já deixei, observe está logo aqui abaixo, certo? Eu já deixei lá, já pré-definido todos os campos que ele vai fazer a limpeza, ó. Então observe que são inúmeros campos, ó. Ou seja, aqui não tem, aqui acredito eu que não há necessidade de nenhuma explicação tão mais detalhada, certo? Já que eu acredito que vocês tenham acompanhado os vídeos aí do canal. Só um detalhe, nos meus objetos combo box, como eles trazem valores, certo? Já quando carrego o meu formulário, eu não posso atribuir a propriedade .text, como eu atribuo aos meus text box, aos meus objetos list box, perdão, aos meus objetos combo box, a não ser que estes não venham com dados pré-definidos, certo? Então, observe que aqui, ó, por exemplo, o meu CMB consagrado ministério, eu atribuí a propriedade .listindex igual a -1, ou seja, esse -1 é para que ele fique vazio, certo? O campo. Porém, ele tem toda uma lista, quando eu clico naquela alçazinha, ele parece toda aquela lista já pré-definida. Se eu colocasse aqui .text, se eu não estiver enganado aqui no momento, limparia todo o objeto, que não é o que eu quero. Eu só quero deixar ele com o valor vazio, para que ele possa receber um novo valor, certo? Lembre-se que o valor 0 é o primeiro item da lista. Por isso que eu atribuí aqui o -1, ou seja, vem antes do primeiro valor, certo? Então somente esse detalhe, o resto tudo é igual, ó, .text igual a vazio. E para todos os meus cubobox eu coloquei a propriedade .listindex igual a -1, certo? E obviamente vai ter só uma observação aqui. Vou clicar aqui em exibir, objeto. Como eu quero limpar aqui, certo? O meu objeto imagem, eu quero trazer essa imagem de fundo novamente para ele. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô aqui vou voltar aqui para minha cadastro membro. Poderia ser também aqui nas dados pessoais. Não teria problema, certo? O que eu vou fazer é o seguinte, vou selecionar esse objeto, vou copiar ele, ó. Vou copiar o mesmo. O que eu vou fazer aqui tem mais de uma forma, certo? Então eu acho que eu vou explicar da forma mais simples. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui na consagração, poderia ser em qualquer outra guia, certo? Vou aqui na consagração, vou colar aqui o objeto que eu acabei de copiar. Obviamente, como eu copiei ele e o VBA não permite nomes duplicados, o meu objeto aqui não está copiado com o mesmo nome que foi atribuído a ele no nosso cadastro membro, certo? Vou clicar com o botão direito sobre o mesmo, propriedades. Vou só diminuir aqui um campo, um pouco, certo? Para que a gente possa visualizar ambos. Observe que ele está renomeado como imagem 1, certo? E aqui eu não vou mudar ele porque eu não vou trabalhar basicamente sim, de forma tão direta com ele, certo? Eu vou preservar o nome image 1, certo? Aqui na propriedade name. E eu vou deixar ele com uma propriedade visível, como false. Por quê? Porque eu não vou querer visualizar ele, certo? E também posso diminuir aqui, não tem nenhum problema com o que eu vou fazer aqui. Eu já explico para vocês qual é a intenção de usar esse objeto, certo? Então eu vou deixar esse objeto aqui. Observe que ele está com a propriedade visível como falso, ou seja, quando eu executar o meu formulário, eu não vou estar visualizando ele, certo? O que eu quero dele é só essa partezinha aqui, ó, Picture Bitmap, certo? Ou seja, ele tem uma imagem no objeto. E eu vou manipular essa imagem e repassar para os meus demais objetos quando eles forem limpos, certo? Observe que esse é o meu IMG cônjuge.
E esse é o meu objeto aqui, é o meu IMG membro, certo? Então, vou novamente voltar aqui para o salvar. Cadastra membro, vou selecionar. Definição. Vou descer aqui um pouco. Procurar aqui pela rotina limpa campos, que está aqui logo abaixo, ó. Clicar em definição, tá aqui ela, ó. E não tem problema eu colocar aqui na ordem qual é o objeto que eu quero pintar, certo? Na realidade que eu quero manipular. Observe que está aqui o meu image conjunct.picture igual a load picture igual a vazio. Meu image membro.picture igual a load picture igual a vazio, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar ambos os objetos. Vou copiar ambos os objetos e vou colar aqui abaixo, ó. E ao invés do load picture, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou chamar o meu objeto mi.image, meu image 1.picture. Só isso, certo? E vou selecionar isso também e vou colar aqui, ó. Lembrando que esse load picture é para esvaziar a imagem que está nesse objeto, certo? Para evitar algum tipo de erro, eu poderia simplesmente ocultar esse aqui e deixar apenas a linha de baixo executando, certo? Mas vamos deixar a princípio assim para a gente poder verificar, certo? Como está funcionando o nosso objeto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Na realidade vou comentar ambos aqui acima. Aqui eu estou esvaziando a imagem e o meu objeto está vazio, certo? Já aqui abaixo, eu estou dizendo o quê? Que o meu objeto imgconj.picture está recebendo a imagem de quem? Do meu objeto image1. E o meu imgmembro.picture também está recebendo a propriedade aqui, a imagem, através da propriedade .picture do image1 também, certo? Ou seja, vou executar aqui e mostrar aqui o seguinte para vocês. Essa imagem de fundo aqui, que eu quero que sempre apareça no meu objeto, quando obviamente eu incluir uma imagem, vai estar aparecendo a imagem que eu incluí, certo? Quando eu salvar o registro, ele vai limpar os campos. E do jeito que estava lá, ele também limparia essa imagem, certo? Só que ele não devolveria essa imagem de fundo que está hoje, ó. Então, através do image que eu acabei de criar aqui, deixei como a sua visibilidade falsa, observe que ele não aparece aqui, ó. Foi criado lá na consagração. A propriedade dele visível como falso não permite que o meu usuário veja, certo? Lembrando que essa é só uma forma, eu poderia fazer de outras formas. Mas acredito que seria a forma mais simples aqui para passar para vocês. Então, através de eu pegar a imagem do meu objeto imagem 1, da propriedade picture dele, eu capturei a imagem dele e devolvi de novo para meus objetos aqui. Quando eu fizer a limpeza, eles vão receber novamente a imagem lá do meu image 1, certo? Somente isso. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou mostrar aqui para vocês a nossa tabela. A nossa TB membros. Vou dar um duplo clique aqui nela. Ela já está com alguns dados aqui, ilustrando, certo? Não tenho lembrança agora de quantas colunas são, mas sei que são mais de 60 colunas. Vou mostrar aqui ela no modo design, para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então é o seguinte, ó. Vou voltar aqui para o VBE para mostrar o seguinte aqui para vocês. Vou dar um duplo clique aqui no meu salvar, cadastra membro, clico em definição. E descer aqui um pouco. Então é o seguinte, ó. Observe que aqui eu tenho a data nascimento, o campo data nascimento, e é este campo aqui data nascimento, ó, certo? Observe que lá eu não coloquei a cidade, nem o F, nem o bairro, nem o CEP, certo? Ou seja, eu não coloquei, por exemplo, o campo CEP, se não estiver enganado. Vamos verificar lá. Observe que eu não coloquei o CEP, certo? Se eu der um espaçamento aqui, poderia ser aqui embaixo também, não teria problema, certo? Mas eu vou colocar aqui antes. Eu posso copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V, e colocar o nome que está lá na minha tabela, certo? Tem que estar exatamente como está lá, ó. E aqui é o meu campo CEP da nossa coluna TB membros, certo? E obviamente eu tenho que atribuir aqui o objeto. Por exemplo, o meu mi.txt CEP. Ou seja, ele vai armazenar o valor que está no objeto txt CEP e vai repassar para esta coluna, certo? Ou seja, se eu copiar novamente essa estrutura aqui, ó, Ctrl C nela, Ctrl V. Como está aqui no meu banco de dados, por exemplo, o número, certo? Vou voltar aqui. Vou botar aqui número. E
obviamente, eu vou colocar aqui o nome do meu objeto. Vou mudar, txt n, certo? Que é o número. Ou seja, eu vou ter que fazer isso para todos os campos, certo? Então, para não ficar uma coisa chata, eu vou pausar aqui o vídeo. Vou fazer aqui a implementação desse código, que é só isso que a gente vai fazer, ó. Verificar aqui, ó, qual é o número da coluna, certo? E vir aqui no nosso VBE e colocar, obviamente, o nome da coluna e o nome do objeto, certo? Para prolongar tanto o vídeo, eu vou pausar aqui e já retorno. Então, observe o seguinte, certo? Voltando aqui da pausa do vídeo, observe que eu já fiz aqui toda a codificação aqui. E é como eu expliquei para vocês, ó. Obviamente, eu peguei as colunas da minha tabela e atribuí os objetos que vão passar os valores para ela, certo? Então, não tem nada demais. Então, acredito eu que não haveria necessidade de eu fazer objeto por objeto para não prolongar tanto o vídeo e também para não prolongar tanta série, certo? A gente está aqui pausando. Já voltei aqui da pausa. Só vou dar ênfase a algumas coisas que fogem da rotina, certo? Por exemplo, a variável foto2. A variável foto2, se eu selecionar ela, ó, e clicar em definição, observe que ele diz que o identificador sobre o cursor não foi reconhecido, certo? Ou seja, esta variável aqui é a variável que vai armazenar a foto do cônjuge, certo? Ou seja, eu não declarei ela aqui ainda. Eu vou declarar ela agora, ó. Vou lá no meu topo. Vou botar aqui abaixo da foto. Poderia botar aqui abaixo, não teria problema, certo? Mas eu vou botar aqui abaixo desta foto aqui. Vou aproveitar até copiar ela. Ctrl V e botar a foto 2, certo? Ou seja, eu tenho uma variável foto e uma variável foto 2. A variável foto vai armazenar a foto do membro. E a foto 2 vai armazenar a foto do cônjuge, certo? Também vou copiar logo essa instrução aqui, ó. Essa variável que eu declarei para extrair a data de nascimento. E aqui vai extrair a data casamento, certo? Obviamente, eu vou também extrair a data do casamento, para a gente poder gerar os nossos relatórios para os aniversariantes de mês, de dia, mês e ano, certo? Se eu clicar aqui e voltar à última posição, vamos ver se a gente consegue voltar para lá, certo? Novamente, última posição. Então é o seguinte, eu tô aqui. Certo? Já declaramos a nossa variável foto2 e já declaramos também uma variável data casamento, certo? Vamos ver se a gente consegue voltar lá, última posição. Voltei aqui para a rotina, certo? Só mostrar o seguinte para vocês. Vou clicar aqui no meu exibir, objeto. Esse é o nosso objeto que armazena a foto do nosso membro, certo? Nosso IMG membro. Aqui na minha dados pessoais eu também tenho um objeto semelhante, só que está renomeado como IMG cônjuge, certo? Eu não gravei o vídeo, mas acredito eu que não há necessidade de explicação, pois já expliquei como capturar a imagem através do nosso incluir aqui para pegar a imagem do membro, certo? Ou seja, eu dei um duplo clique aqui, já expliquei isso aqui como é que funciona. Obviamente, copiei essa estrutura todinha aqui, certo? Obviamente, copiei toda essa estrutura, fui lá no meu exibir objeto, fui lá na minha dados pessoais, dei um duplo clique nesse incluir. Observe que já tem toda uma rotina, então não vou colar de novo. Mas, obviamente, eu colei aqui e alterei, obviamente, a variável foto pela variável foto2, certo? E, obviamente, também mudei o nome do meu objeto, que é IMG membro, para IMG cônjuge, certo?